Olá artistas, tudo bem? Dando sequência à série de estudos sobre os cenários de fundo da Ghibli, vamos ver algumas imagens do filme A Longa Viagem de Chihiro para focar dessa vez em como que os artistas eles representam superfícies rochosas. Então nessa primeira imagem, observa como os valores tonais eles estão muito próximos entre si. E o que mais distingue os pontos mais claros dos mais escuros é, em primeiro lugar, qual parte da rocha está pegando mais luz. No caso aqui, é óbvio, as faces da rocha que estão viradas para o sol. Então, as partes mais escuras ficam por conta de alguns recessos nas rochas. Agora, outra coisa interessante que o artista usa é a variação de matiz cromática, como ele usa cores mais quentes e mais frios para trazer harmonia para as rochas. Repara como algumas partes elas parecem verdes, sendo que na verdade ela continua sendo um amarelo, mas dentro do espectro cromático, essa matiz ela se aproxima mais do verde, mas a cor relativa do lado dessas cores ela faz parecer mais verde, mesmo sendo amarelo. Aqui nesse detalhe podemos ver facilmente como pequenos detalhes do valor tonal mais baixo eles ajudam a definir a textura da rocha, dando a impressão de relevo. E observe aqui que a textura ela não é definida no nível da rugosidade tátil da rocha, é mais uma textura de uma escala maior, que ela é realçada pela variação tonal e um pouco de matiz dentro da própria paleta da pedra. É como se ele tivesse uma cor central e várias cores variantes, satélite dessa cor, que juntas elas trazem harmonia. Nessa mesma imagem, repara como o musgo também se utiliza desse princípio, falado bastante no vídeo sobre plantas e florestas. Os verdes eles variam entre os mais quentes e os mais frios. Aqui temos uma variação bem interessante, tanto de texturas, porque temos uma parede mais detalhada com desgaste e pedaços sem dano e o contraste de saturação de cor. Alguns pedaços eles são mais saturados e outros um pouco menos. Mas ainda assim, o valor tonal é crítico para definir as áreas de textura, de luz e sombra, dos buracos e os detalhes na parede. Outro exemplo de textura de pedra lisa, mais rica em variação de matiz, temperatura de cor e pequenos detalhes de valor tonal mais baixo para definir as rachaduras aí na pedra, enquanto alguns valores mais claros para definir melhor as reentrâncias e pequenos pedriscos, como aqui, por exemplo. Bom, então é isso. Próximo vídeo eu vou fazer uma demonstração em guache de como que fica isso na prática. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí, aperta o sininho para não perder o próximo vídeo da série e até lá!